pessoa diz que é bom ver, ele duvido. Sim. Então, vamos começar a apresentação do livro da Dora Gago, Palavras Nómadas. Tenho um gosto imenso em estar aqui com a Dora hoje, novamente nesta cidade. Já nos conhecemos há alguns anos, não são assim tantos como podem parecer, mas já nos conhecemos há alguns anos. E, na verdade, apenas viajámos uma vez juntas. E, curiosamente, acreditem, não saímos do mesmo hotel durante 4 dias. Estivemos 4 dias numa área de 500 metros, absolutamente exaustas e sem coragem para sair e conhecer o que é que fosse. Para além dos almoços escolhidinhos e repetidos, todos os dias comemos o mesmo. Vocês devem achar que mulheres chatas que elas são, mas a verdade é que conversámos muito, 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 e acho que aí foi o início de uma amizade, de muitas caminhadas pela cidade, pelos montes, por Coloane, por staycations, por comidas deliciosas, enfim. Viajámos no tempo, viajámos nas conversas e acho que tínhamos a noção que estávamos a criar momentos que depois iríamos recordar, como hoje estamos a recordar aqui. E eu sinto muito honrada por estar hoje, então, a apresentar o livro da Dora, Palavras Nómadas. A minha primeira pergunta, eu vou fazer algumas observações e algumas perguntas diretas e a Dora irá responder como bem achar, não é? Bem, eu gostava de começar por saber um pouco sobre a tua infância e a tua juventude, porque é bastante particular, nem eu nem tu somos do Porto ou de Lisboa, não é? Então, eu gostava de saber que factos na tua infância, na tua juventude, podem ter marcado a tua vida e podem ter conduzido depois à escrita literária. Muito obrigada. Começo por cumprimentar todos aqui presentes, agradecer muito a vossa presença, agradecer muito à Fundação Rui Cunha, na pessoa da doutora Filipa Guadalupe, por disponibilizar o espaço e por organizar esta apresentação. É uma alegria enorme estar aqui em Macau, este regresso, não é? Eu vivi aqui durante 10 anos, saí em dezembro de 2021 e, entretanto, regressei agora, esta semana, e tem sido realmente emocionante rever os amigos, sobretudo, não é? Porque, além do espaço, há as amizades e há as pessoas de quem gostamos. E, claro, também os espaços e os lugares. Macau é uma cidade muito particular, não é? É um lugar que fica sempre dentro de nós, mesmo quando saímos dele. Agradeço imenso à Sara por ter aceitado fazer a apresentação do livro, e também agradeço já aos leitores que vamos ter, às leitoras que vamos ter a seguir, às queridas amigas Sara Santos, a Maria José e a Esperança, que foi minha aluna de mestrado e que está agora a fazer o seu doutoramento no IPM. Bem, com isto tudo não estou a querer fugir da pergunta, não é? Por acaso a minha viagem com a Sara ainda não foi documentada, ainda não foi registada em crónica, mas há de ser, até porque foi uma viagem que para mim começou com uma brutal queda da cama e a seguir com o escaldão. Portanto, é daquelas que se pode tornar épica, não é? Em termos de narrativa. Agora, falando do passado, bem, falar da juventude é complicado, significa que já não sou jovem, não é? Pronto, começamos então pela infância. Então, eu nasci no Barrocal Algarvio, em São Brás de Alportel.
pronto, nasci em 1972. O Barrocal Algarvio e o interior do país teve um desenvolvimento mais lento a seguir ao 25 de Abril. Eu vivia no campo. Recordo-me, por exemplo, e isto parece sempre muito estranho para toda a gente, que eu tive luz elétrica em casa aos 11 anos. Portanto, vivia-se num mundo um pouco arcaico, não é? Com os Petromax, com os candeeiros a petróleo. Então, eu desde muito cedo, a escrita surgiu em mim antes de eu saber escrever. Desde muito cedo eu gostava de inventar histórias. Inventava histórias quando brincava com os bonecos, quando brincava até com os animais. Eu vivia no campo, não é? Na casa, passava muito tempo com os meus avós. Gostava muito de ouvir as histórias populares que, sobretudo, o meu avô me contava. E eu vivia rodeada por algumas pessoas mais velhas que não sabiam ler. A minha bisavó, por exemplo, não sabia ler. Então eu achava que saber ler era uma coisa assim extraordinária. E depois, nessa altura, também tínhamos televisão, que como não havia luz elétrica, a televisão funcionava a bateria, portanto era ligada à bateria de um carro. Portanto havia assim essa forma de se ver televisão sem se ter luz elétrica. E então, eu recordo-me que quando via, por exemplo, séries ou desenhos animados, quando alguém lia uma carta ou lia alguma coisa, havia uma voz atrás, uma espécie de voz off, não é? Que fazia a leitura para que o espectador ouvisse o que é que ele estava. Então, na minha cabeça, ler era ouvir uma voz. Eu achava que nós olhávamos assim para um livro e começávamos a ouvir uma voz. Depois, quando entrei para a escola e comecei a aprender a ler, vi que afinal estava muito enganada, que ler dava trabalho, tínhamos que juntar letras, não é? Formar palavras, e não tinha nada a ver com isso de ouvir vozes. É engraçado que agora, tantos anos depois, não é? Aos 52 anos, eu acho que se calhar ler é mesmo ouvir vozes. São as vozes silenciosas dos livros que falam connosco. Junto com esta magia da leitura, porque para mim a leitura sempre foi magia e eu sempre comecei a ler muito desde muito, muito pequena. Aliás, nessa altura, os livros eram conseguidos muito também pelas bibliotecas itinerantes. Suponho que a Sara tenha tido a mesma experiência, não é? Claro. As carrinhas da Fundação Carlos de Gulbenkian, não é? Aquelas carrinhas cor de tijolo, que percorriam as aldeias e levavam os sonhos, que eram os livros, não é? Que se podiam requisitar e ler em casa. Depois, na escola, gostava muito de escrever composições e às vezes escrevia assim textozinhos à mão que depois agrafava como se fossem assim livrinhos pequeninos. Depois, no meio disto tudo, a viagem, porque no fundo a viagem aparece aqui muito, não é? É um ponto central das palavras nómadas. A viagem surge-me quando, aos 19 anos, nessa altura, eu estava a estudar na Universidade de Évora, estava no início da minha licenciatura e ganhei um prémio de escrita, portanto, uma espécie de prémio literário da Comissão dos Descobrimentos, que pedia que escrevêssemos um texto sobre a nossa terra natal. E o concurso era distrital, portanto, eu ganhei pelo distrito de Faro. E o prémio foi uma viagem a Macau. Portanto, Macau, Hong Kong, com passagens, uma ida a Cantão também, e depois com paragem em Londres. Foi a primeira vez na minha vida que eu andei de avião. E Macau, em 1991, era outro mundo. Quem cá vive há muitos anos sabe disso, não é? Sabe que era uma outra Macau. E fiquei verdadeiramente deslumbrada com este mundo, não é? Que aqui descobri. Longe estava de pensar que alguma vez iria viver aqui. Depois houve outra curiosidade, foi que quando regressei dessa viagem à Universidade de Évora, fui à livraria e havia um livro chamado Noturno em Macau, de uma escritora chamada Maria Undina Braga, que viveu aqui em Macau entre 61 e 60 e o início de 65, não é? E esse livro foi também, para mim, uma grande descoberta.
Depois comecei a publicar poemas e em revistas, jornais regionais, aos 12 anos. Aos 12 anos publiquei o meu primeiro poema, o primeiro texto, que se chamava Peregrina do Amor. Ai, que romântico. É a idade. Peregrina do Amor. E era um soneto, não? Não era um soneto, não. Não, a minha poesia sempre foi mais tipo poesia livre. Poesia livre. Sim, nunca gostei muito das rimas. E depois então fui publicando, enfim, em jornais, revistas. O meu primeiro livro foi depois em 97. Conta, também então, poesia, que foi a poesia. Planície de Memória. Sim. Antes, este livro, Palavras Nómadas, é de 2023. Sim. Portanto, é um livro recente. Até 2023 tu já tens um conjunto de títulos. Sim, este é o 12º. O Palavras Nómadas é o 12º. Tanto em poesia como em narrativa ficcional. Diz-me, esta escrita nas duas vertentes da poesia e da narrativa, tu distingues qual é a matéria e qual é o assunto que cabe melhor num género do que cabe melhor noutro? O que é que te levou ou o que te leva a ter as duas formas, a lírica e a narrativa? Porque há muitos escritores que definem logo rapidamente uma área em que se desenvolvem. O que é que tu achas em relação a isso? Eu creio que sou maioritariamente narradora. Creio que a minha praia, digamos, é a narrativa. No entanto, é curioso, tenho 2 livros de poesia. A poesia é uma coisa estranha, é assim uma coisa que me acontece. Acontece-me. Portanto, há aqueles momentos, aquela coisa assim um bocadinho estranha, em que me aparece como se aparecesse assim do nada. Aqui em Macau tenho um conjunto de poemas todos escritos em Macau. O título é Flores de Cinza, ainda está inédito. Depois, curiosamente, desde que saí, aqui em Macau foi se calhar onde eu escrevi poesia mais seguida, se calhar com mais alguma consistência. Agora há algum tempo que não escrevo poesia, porque é uma coisa, a poesia para mim é algo de imprevisto, não tem tema, pode aparecer de qualquer coisa, de uma paisagem, de uma coisa que se ouve, de uma cena qualquer do cotidiano, enfim, milhentas coisas, não é? Na narrativa o processo é diferente, não é? E quanto à narrativa, eu sou sobretudo muito da narrativa breve, embora agora também tenha um romance terminado, centrado em Macau, um romance breve, porque eu sou um pouco obcecada pela síntese. Gosto de tentar dizer o máximo no mínimo de palavras. Enfim, cada doido tem a sua maluquice. A minha é essa. Entendo. E é por isso que sou muito de narrativa breve, não é? Sobretudo conto. E no meio disto tudo, depois apareceram umas crónicas. Também assim, de forma algo, talvez, não digo bem acidental, mas até acabou por ser. Eu tinha impressões de viagens e de vivências no estrangeiro. Comecei a escrever estas notas que depois deram origem às Palavras Nómadas quando vivi no Uruguai, em 2001, 2002. Fui leitora do Instituto Camões em Montevideo. E foi aí que comecei a escrever algumas situações que me aconteceram isso. Entretanto, depois vim para Macau, continuei a fazer esse registro e tinha ali assim aquilo e não sabia muito bem que forma é que lhe havia de dar. Paralelamente, estava a escrever contos e depois, portanto, tenho o Floriram, por engano, as Rosas Bravas, eu tenho aqui porque acaba por dialogar também um pouco com as palavras nómadas. É um livro que é muito centrado em Macau, são contos muito centrados também aqui no espaço de Macau e das viagens. E então depois de repente comecei a publicar também algumas crónicas na revista Caliban, que é uma revista online dirigida pela Maria João Cantinho, e comecei a ver que era o formato
mais adequado para os tais registros que eu tinha. Sim. Com isto tudo já nem sei se respondi à pergunta. Respondeste. O tema da viagem, até o título, palavras nómadas, não é? Remete para em inconsistência espacial. Sim. Digamos Movimento, assim, sim, exatamente. errância. O tema da viagem já tinha sido feito, já tinha constado da tua escrita antes de Palavras Nómadas. O tema da viagem na poesia, em todos os textos que escreveste depois, já havia uma intuição Sim. do que seria a viagem para ti, Se calhar, que se iria tornar um tema central na tua escrita? Se calhar já havia qualquer coisa, sim, por exemplo, no livro de contos que eu publiquei em 2015, pronto, o título é Travessias, Contos sim, Migratórios, portanto já aí aparece também a viagem, nesse caso ligado também à imigração, à noção de deslocamento, sim. Se eu pensar bem, até no primeiro poema, Na Peregrina do Amor, já estava o aparece a termo viagem. peregrino. Sim, Já aparece a viagem, não é? eu fui-me percebendo dessa dimensão que acompanhou sempre a tua escrita. E a verdade é que chegamos então a 2023 com as Palavras Nómadas. Foi uma obra reconhecida, não é? Sim. Recebeu o grande prémio de literatura de viagens, Ondina Braga. Maria Ondina Braga, sim. Da Associação Portuguesa de Escritores. Eu apontei umas linhas que o júri referiu, dizendo que é prosa de grande fluidez, eivada de reflexões onde se cruzam percepções, memórias, cultura, literatura e história. Eles resumiram muito bem, não é? Conseguiram apontar talvez os aspectos principais reunidos neste texto. Eu já li o livro umas 3, 4, 5 vezes, não sei, já andou comigo para Pequim, já foi comigo de avião para todo lado, e eu vou lendo, relendo, porque tens textos de lugares onde eu não estive e pronto, e queria estar. Bem, eu gostava de começar para a pergunta seguinte, pelo capítulo, não sei se posso dizer capítulo, mas não pelo texto, que funciona como introdução na página 15 e 16, deixa-me ver aqui que eu tinha separado uma parte. Quando acontece, é na escala do aeroporto de Guarulhos para Montevideo. E temos a narradora, eu não vou dizer, tu vou dizer narradora, não é? Narradora à espera da bagagem que não chega, não é? Eu acho isso muito interessante porque isso é o medo de todos nós. Também já me aconteceu, e ela tem uma mochila apenas. E diz isto: e hoje posso afirmar que o confronto com o tapete rolante vazio foi o ponto inaugural do novo voo para esse futuro provisório. Mesmo após ter recuperado a mala, a transportar consigo um véu de tranquilidade, é sempre esse momento de despojamento total, de solidão extrema, de desamparo perante um novo mundo, a assomar do outro lado do aeroporto, que inconscientemente revisito, como esse retrato encaixado na moldura da memória. Acima de tudo, o desejo de, com a agulha e a linha adormecidas, na algibeira da minha mochila, alinhavar uns remendos à esperança, sem ninguém notar. O texto é muito poético, a narrativa tem estes lampejos de poesia em muitas partes substanciais. Mas a minha pergunta é esta: nas viagens seguintes, porque esta é uma viagem inaugural, não é? Bem, já tinha acontecido antes a de Macau, é verdade. Mas, sim. Mas esta aqui já implica uma reflexão, não é? Esta é inaugural porque é uma viagem que eu faço para ir viver no estrangeiro, não é? E chegar ao estrangeiro. Uma coisa é nós fazermos uma viagem, irmos de férias e a mala se extraviar. Uma coisa é estarmos a voltar para Portugal e a mala não chegar. Agora, irmos viver para um país na América do Sul, onde não conhecemos ninguém, onde se vai sozinha e tudo o que levamos está dentro de uma mala que não chega, é um bocadinho assustador. E olha, foi. Minha pergunta era a seguinte:
Nas viagens tantas, outras seguintes, manteve-se essa impressão. Há em cada viagem esse desamparo momentâneo, não sei bem. Como é que se compensa essa impressão do desconhecido? Eu sinto isso em todas as viagens e depois digo, afinal não foi assim tão difícil. Como é contigo? Ainda se mantém esse desamparo? Há sempre um essa bocadinho. impressão? Eu creio que esse desamparo acaba sempre por ser renovado quando chegamos a um lugar desconhecido, não é? É claro que é diferente, mesmo assim é diferente quando vamos por um breve período de tempo, não é? E quando implica uma vivência, não é? São situações diferentes. Como é que se ultrapassa? Eu creio que se ultrapassa com a curiosidade, com o desejo de se conhecer, não é? É sobretudo, se calhar, a curiosidade e o desejo de se conhecer o espaço, de se conhecer as pessoas que vão estar ali à volta. É, se calhar, aquele motor que depois vai compensar, não é? Essa sensação do despojamento e do desamparo. Sim. Olha, eu gosto particularmente dos textos, e são alguns, de quando foi a tua viagem e a tua estadia em Montevideo. Sim, Porque são os há um iniciais. contacto constante com o absurdo, não é? Não é que depois não se tenha repetido nos outros lugares todos Em Macau, não é? esse mesmo Também. absurdo de outras formas e feitios. O absurdo é uma coisa que ganha uma variedade de aspectos absolutamente impressionante. Mas há este texto que se chama o Aragão da biblioteca. Sim. E a minha pergunta é se as viagens, o comentário, se as viagens fazem parte da tua vida, as bibliotecas também fazem. Também. E são várias as bibliotecas e as universidades e os escritores que referes. Também são uma forma de viagem. Sim. E apesar do susto da bibliotecária, não é? Até eu ficaria associada. A narradora incluiu essas imperfeições, vendo nela, no fim de contas, também um ser humano. E, deixa eu ver aqui, na página 22. Ela diz assim: convertendo a bibliotecária de Aragão no ser humano que, no fundo, é esculpida de inseguranças, incertezas, imperfeições, como todos nós, ocultos por detrás das cortinas de fumo e fogo, frequentes vezes lançadas em autodefesa para assegurar o domínio, e agora aqui uma expressão que eu gosto muito, de espaços delimitados como interditos. E a minha pergunta é essa: como é que a viagem moldou a tua visão dos outros e de ti mesma? Ou foi o processo inverso? A visão dos outros também moldou a viagem? E para tu responderes ainda mais, ainda há espaços interditos? Ou tu tens os teus espaços interditos? São espaços exteriores? Conta-nos um pouco também sobre isso. Eu creio que todos nós temos espaços interditos, não é? Acho que isso é inerente à condição humana. Relativamente à viagem, começando pela viagem pelas bibliotecas, sim, a biblioteca, o Michel Onfray, não é? Aquele escritor francês, diz que a primeira viagem começa sempre na biblioteca. E as minhas viagens foram sempre acompanhadas pela literatura. A literatura, pronto, que sempre foi também uma forma de vida, não é? Eu tenho sido professora de literatura, portanto, trabalhei a literatura no mestrado, no doutoramento, pronto, enfim, a literatura faz parte da minha vida e tem sido também uma forma de vida. E muitas vezes, quando visito um lugar novo, tento também vê-lo pelo olhar dos escritores, não é? E saber o que é que os escritores disseram sobre ele. Isso foi muito nítido, por exemplo, em Istambul, o olhar do Orhan Pamuk, do Prémio Nobel de 2006. Depois, eu acho que a viagem nos permite. Creio que a viagem o facto de viajarmos muito, nos faz humildes, porque temos noção de tudo aquilo que não conhecemos. Temos noção de tudo aquilo que nos ultrapassa.
E creio que a viagem também molda o nosso olhar, não é? Nesse sentido, a viagem molda muito o nosso olhar em relação aos outros, não é? Por outro lado, a viagem é também uma forma de testarmos constantemente os nossos limites, não é? Porque estamos fora da nossa zona de conforto, não é? Entregues a nós próprias, não é? Muitas vezes com línguas rodeadas de línguas desconhecidas que nem sequer dominamos, não é? Temos que arranjar estratégias de comunicação, estratégias para conhecer o espaço, para além de que há pessoas que não têm sentido de orientação também. Esta senhora não tem sentido de orientação. E torna as coisas mais complicadas. E pronto, e é isso. Eu creio que, portanto, a viagem molda o nosso olhar em relação aos outros. Se são os outros que também moldam a nossa viagem, não é? Era isso também que tu dizias, que perguntavas. Se calhar também um pouco. Se calhar acaba por ser ali uma espécie de... Uma interinfluência, Uma não é? interinfluência, sim. Acaba por haver este contacto, não é? E esta interinfluência. Sim. Falávamos do absurdo. Aquelas situações que a narradora conta nos textos de Montevideo são absolutamente dominadas pelo absurdo. Como é que foi revisitar essas memórias do absurdo? O que acontece, eu escrevi sobre estes absurdos já às vezes é preciso deixar-nos passar algum tempo, não é? Para depois conseguirmos ver com maior distanciamento, não é? Mas foi interessante, foi assim uma viagem interessante. No fundo, eu tentei depois, creio que, se calhar inconscientemente, tentei arranjar ali alguma lógica para esses absurdos. Bem, é a única Escrever forma... ajuda isso, não é? Ajuda. A escrita ajuda a encontrarmos um sentido para aquilo que muitas vezes não tem sentido, não é? Sim. Olha, eu tinha aqui uma nota que fui apontando constantemente ao longo das várias leituras. Há um aspecto que é perceptível, que é a tua capacidade de observação daquilo que rodeia. Há uma sensibilidade sempre muito, muito viva, muito atenta àquilo que está à tua volta. E agora vou voltar a uma coisa que já disseste. Isso vem de seres uma leitora atenta. Entende-me? A observação é uma coisa inata em ti ou é uma coisa que também se aprende pela leitura, vendo os outros escritores fazer? Eu creio que também se aprende pela leitura vendo os outros escritores fazer, não é? Podemos ter, se calhar, essa tendência, não é? Para isso, tal como cada um tem, não é? Normalmente nascemos com jeito para alguma coisa, com dons para alguma coisa, não é? Mas depois há aquilo que vamos fazendo para desenvolver isso, não é? E eu acho que aí a questão da leitura, não é? Porque no fundo, o mecanismo da leitura dos livros acaba por não ser um mecanismo muito diferente da leitura dos seres humanos e da leitura do mundo que nos rodeia, não é? Entendo. Tudo é leitura, no fundo, mas sendo diferentes leituras. Mas eu acho que é uma coisa que distingue os teus textos, as tuas crónicas, é essa atenção muito viva em relação àquilo que te rodeia. Eu dei comigo 2 horas fechadas num avião de Zurique para o Porto com o livro. E às tantas disse a mim mesma, vou fazer o que fez a Dora. Começo a olhar em volta e disse, não tenho paciência. Mas tu fazes. Bem, há outro aspecto, além do insólito, que o insólito e o absurdo são características, são categorias constantes. Mas há uma que eu associo, porque nós rimos tanto, Dora, de tantas coisas, que é o humor. Sim. Porque assim, o insólito faz-te pensar, o insólito arrepia-te muitas vezes no absurdo, mas há coisas do insólito que te fazem rir. Sim, é verdade, e o humor faz parte da tua escrita. E vários
textos referentes a Macau estão eivados desta perspectiva que eu chamaria distanciadora e salvadora. Sim. Salvador. Sim. Muitas vezes há o texto que, se já leram, vocês devem recordar, que é o texto que está na página 26 e 29, entre 26 e 29, que é Pouca Sorte com Cabeleireiros. Vai ser lido a seguir. Pronto. Há bocadinho eu perguntei à Dora, então já acertaste com o cabeleireiro em Portugal? Ainda há de sorte. E a minha pergunta é esta: o que é que significa este apontamento humorístico na tua escrita? Contudo, há temas que não são atingidos pelo humor. Queres falar um pouco sobre isso? Eu sei que é uma espécie de pergunta que faríamos ao Ricardo Araújo Pereira. O que é que faz parte, o que é que temas escapam ao humor? Ou na tua escrita sentiste que havia alguns temas que não era pela vertente humorística a melhor forma de passar sobre eles? Olha, eu sinceramente eu nunca pensei nessa perspectiva. O humor para mim também é uma forma de defesa, é uma forma de autodefesa, é uma forma de dar a volta por cima. E acaba por ser aí que eu tento usar, não é? Depois, não sou, por exemplo, capaz de usar o humor em temas, sei lá, aqueles às vezes que se vê gozar com deficiências dos outros ou com problemas, como às vezes aquele humor de baixo nível que eu considero de baixo nível, não é? É assim, eu se tiver que gozar com as deficiências de alguém, é com as minhas que gozo. Não é com as dos outros, não é? Deficiências, enfim, estou aqui a falar de deficiências de, sei lá, imperfeições, pronto, toda a gente é imperfeita. Melhor falar de imperfeições, não é? Mas é isso. Eu creio que o que não é... aquele humor que ofende, aquele humor que magoa... eu não sou capaz de usar. Sim, entendo. Não sou capaz de falar agora assim de temas que... Mas falo desse tipo de humor, não é? Que sim, para mim não faz sentido. A Dora referiu aqui um aspecto muito interessante. Ela faz humor com situações que aconteceram com ela mesma. E isso realmente é uma superação dos nossos medos, mas também o reconhecimento daquilo em que somos muito fracos e muito frágeis, como, por exemplo, a capacidade de se orientar. Sim. Não é? Isso é... Neste caso, a incapacidade. A incapacidade. Pronto, mas a Terra é redonda e eu sou prova disso. Já fiz muita viagem e voltei sempre ao ponto de partida. Portanto, os terraplanistas... Mas até alguns casos que nós conversámos de Hangzhou, por exemplo, quando apanhaste aquele barco para lado nenhum e não havia regresso. Há certas aventuras que... Esse está no Floriram por engano as Rosas Bravas. Exato. Bem, vamos avançar para outro tema que tem a ver com o lugar literário. E vamos falar um pouco disso porque é um conceito muito interessante, o de lugar literário, que permeia também muito os textos deste livro. Lembro tanto a Emily Dickinson, como, por exemplo, a referência da Caruta de Camões e da Romaria do 10 de junho. Na verdade, os lugares literários são lugares de visita também, de visitação, não é? E são também viagens, como tu dizias há pouco. Mas são viagens mais amplas? Na verdade, a pergunta que eu tenho, tu já respondeste. A pergunta é, viajamos também por causa da literatura? Sim, sem dúvida. Viajamos pela literatura, através dela e também por causa dela, não é? Sim, porque... Creio que está muito interligado. Sim. Quando pensas em determinados autores, tu pensas muitas vezes em espaços, não é? E a visitação do espaço. Sim, entendo. Contudo, aponto o contraste com a Emily Dickinson. Eu tinha aqui na página 34, deixa-me ver, página 34. Eu estou sem óculos, não ajuda nada.
34. Diz assim: estou muito perto da casa onde Emily Dickinson viveu. Sim, Construiu o seu universo poético e morreu. Não precisou de mais nada. Não calcorreou outros continentes, nem culturas, como outros fazem constantemente. Muitas vezes em busca daquilo que têm atrás da porta, ou num lugar recôndito de si próprios, mas não se apercebem. Por vezes o que procuram jaz num alçapão qualquer que insistiram em fechar e que afinal não passa do poço cuja água lhes sustenta a vida. Mas isso só depois descobrimos quando nos afastamos demais, por demasiado tempo, quando nos ancoramos em latitudes remotas e de repente as raízes nos sugam para as profundezas da terra, para as entranhas do que somos. Há este fascínio pela capacidade da Emily viver e morrer naquele lado. Naquele lado, sim, naquele quarto, não é? Naquela casa. E construiu uma obra poética imensa. Não é? E tu? E tu entendes? Pronto, eu tive para dizer. Era isso, assim. A ela nada mais foi preciso. Então e a ti, minha querida amiga? Foi a inquietação que te leva? O que é que te levou? O que é que te leva? O que é que me leva? Sim, a inquietação tem sido as circunstâncias da vida também, não é? Sim. Muitas viagens, a maioria das viagens que eu aqui tenho têm sido viagens de trabalho, não é? Portanto, aquilo que se chama viagens para ganhar a vida. Também, não é? Mas claro, não é? Podia ter ficado simplesmente num sítio, a trabalhar num sítio e não sair de lá, não é? Será também isso, uma inquietação, uma curiosidade em relação ao mundo? Um Faz com que eu não... desassossego. Um desassossego, isso mesmo. Um desassossego de alma. Sim, um desassossego. Que faz com que eu não seja capaz de ficar ali fechadinha como a Emily, não é? Sim, um dia conversávamos sobre isso e eu olhava muito espantada. Eu dizia, meu Deus, eu adorava ser a Emily. Estar num sítio, morrer ali, tão calma e segura. Não preciso viajar para nada. E conversávamos muito sobre esta diferença. Bem, Macau. Macau vem na sequência, não é, destes outros textos. E Macau, claro, é um lugar privilegiado neste livro. Mas tens visões bastante distintas do território, não é? Tens duas visões bem distintas. Vieste uma vez muito antes, como? Sim, nos E anos vieste 90, sim. depois, sim, e eu ia-te pedir, mas tu já falaste sobre isso. Sim. Sobre o contraste das duas vidas. Elas marcaram-te duas vivências de Macau. Qual delas é que se mantém de forma mais forte? É a recordação daquela Macau de há quê? 30 91, anos? sim, 91. Sim? Ou é de há 2 anos atrás, com uma pandemia? Bem, quer dizer, é assim, aquela de 91 ficou ali na memória como aquele retrato dourado, não é? Daquele tempo, não é? Pronto, ficou ali um pouco, se calhar, cristalizado, não é? Depois houve todo o resto, não é? Houve desde 2012 até 2021, não é? Todas as vivências, e entre 2012 e 2021, como toda a gente que aqui está sabe, não é? Macau também mudou, não é? Também foi mudando. Depois foi a pandemia, que foi ali um fechar de muita coisa, não é? E que, no meu caso, também foi... desencadeou dentro de mim uma série de coisas que conduziram à decisão que tomei de sair de Macau, não é? Agora, o que é que fica depois disto tudo? Se calhar fica o global, não é? Fica o global. Há um conto, há uma história tua, há um texto que tu chamas Macau, cheiros, sabores e saberes colados à alma. É um bocadinho isso? Sim, ficam colados à alma. Ficam colados à alma. Ainda sentes isso? Quando estás fora, ainda lembras-te de rotinas que tinhas de... Sim, lembro, claro. Olha, tu falas de Macau, falas de espaços. Falas de restaurantes, da casa, as ruas, os jardins. E nos jardins, as
pessoas. Há o texto referente ao jardim, que é um dos meus favoritos, o Lumlimiog, na página 53, mas é um conto muito interessante. É quase um conto, não é um conto, é uma crónica, porque é a história, ou narra o processo de entrada dentro do jardim e observação uma a uma das pessoas que passam ou das pessoas que estão no jardim. A narradora interroga-se sobre isso, mas há um fundir do espaço com as pessoas que estão no jardim. Como, reparem, é um pensamento imaginado sobre as pessoas que se vão encontrando. Aliás, bem, haverá um romance, não é? Sim, haverá sinais. Sim. Haverá sinais. Bem, conta-nos um pouco mais sobre este narrador omnisciente, que tudo sabe, que tudo adivinha, que parece interrogar e adivinhar. Parece haver uma certa cumplicidade com as pessoas, com histórias que tu já sabias e adivinhas. Ou como é que se conquista este saber humano, este saber da observação feito? Bem, essa é uma pergunta muito difícil. Não é nada. É uma pergunta muito difícil. Como é que se conquista? Se calhar vai-se conquistando com a prática, não é? Com o treino. Há também aqui, no caso aí dessa história, há o papel da imaginação, não é? Portanto, claro. Muitas vezes, eu quando era miúda, lembro-me quando ia a Faro, depois via aquelas luzinhas todas e ficava assim a olhar para as luzinhas e para os apartamentos e a tentar imaginar as vidas das pessoas que lá estavam, naquelas milhentas casas, naqueles milhentos apartamentos. Portanto, aqui é também o papel partindo da observação, sim, mas depois há todo o papel da imaginação também, não é? Sim, e aí a imaginação, pronto, leva-nos onde quisermos, não é? E é isso que faz, porque na verdade as crónicas de viagem têm quase metade de observação e a outra de construção sobre a observação. Eu tenho só mais 2 pontos a observar, porque vamos ouvir textos e também não queremos demorar demais. Eu sempre associei a viagem a uma capacidade maior de orientação, que graças a Deus eu tenho. Tenho. Mas Sorte a tua! ao ler o texto, por exemplo, Perto logo existe, não? Sim. Logo existe. Eu fico um pouco surpreendida e lembro-me das histórias todas que me contas e que lemos. Algumas aí envolvem a tua casa, não é? Exatamente. Agora eu pergunto, o perder-se não é uma metáfora? Bem, eu gostava muito que fosse uma metáfora. Teria uma vida muito mais fácil. Se fosse uma metáfora. Mas não é. Não sei mesmo onde é que fica o norte. Sou incapaz de saber. Eu aprendi nas aulas de geografia que se nós espetarmos um pau no chão ao meio-dia, a sombra indica o norte. Mas eu depois também... Para que pronto, depois falta o resto, não é? Sim. Pronto, o sul será ao contrário e depois os outros... Não, é muito confuso. Pronto. Nasci com o GPS avariado. A verdade é que muitas vezes esta falta de orientação no espaço físico conduz a histórias muito interessantes e a observações muito interessantes e experiências completamente diferentes, não é? Desde que te encontres a seguir e possas regressar aos sítios, não é? Sim. Bem, muitos outros textos se seguem. Todos vocês sabem que eu gosto de fotografia e Roland Barthes definiu o punctum. O punctum é aquele pormenor que resume uma fotografia. E há um ponto numa imagem e o nosso olhar conduz. Aquela imagem, aquele pormenor, aquele detalhe faz a imagem, não é?
e é ele para onde se direciona o olhar. E muitos dos textos funcionam como imagens que o discurso coloca em movimento. Não, são imagens muitas vezes separadas e é a narrativa que faz o movimento entre as imagens. Como se fosse uma câmara, não é? Isso, exatamente. Imagens após imagens é como se tu construísse um filme. Muitas vezes lento, não é? Muitas vezes lento. Tens a sensação fotográfica dos lugares de que falas, das pessoas que referes? Sim, eu parto muitas vezes de imagens. A imagem é algo que me... Bem, enfim, a nível académico eu sempre trabalhei com imagogia, não é? Portanto, que é a representação, neste caso é a representação das imagens do estrangeiro. Mas sempre fui muito sensível à questão das imagens e muitas vezes o texto parte precisamente de uma imagem. Sim, eu estava... Diz, que tu vou ver se encontro aqui. E pronto, e é isso, não é? E depois... Isto por causa de um dos textos que eu mais gosto, porque é um lugar onde eu nunca estive e já vi imensos documentários. Fica na Índia, Varanasi, sim. Terra de sim. deuses, flores e fogo. Que é um texto absolutamente espantoso, porque é um lugar onde a vida e a morte se cruzam de uma forma cheia de cor. Sim, ainda sim, por cima, sim, não é? Não é um lugar cinza. Não. Varanasi é um lugar de cores fortes, de cheiros fortes. É uma cidade sagrada para os hindus. Eles acreditam que quem morre em Varanasi já não tem que voltar a reencarnar, portanto vai direitinho lá para o Nirvana. E então depois o que acontece é que há muita gente quando acha que vai morrer, vai para Varanasi. Às vezes ficam lá... na cidade um verdadeiro turismo da morte. Portanto, há hospedarias que abrigam pessoas que estão doentes, que vão lá para morrer. Muitas vezes o dinheiro acaba e as pessoas não morrem. Não morreram. E nós rimos disto. Pois, quer dizer, nós rimos disto. E então depois, quer dizer, há duas hipóteses. Ou vão morrer para outro sítio, não é? Ou para casa, não é? Isto é uma desilusão. Ou então ficam lá a mendigar. Sim. Pronto, e então há muita gente a mendigar. E é realmente um cenário. Depois há muitos funerais lá no Ganges, portanto, aquelas piras funerárias em que eles ficam ali a arder. É realmente um lugar que impressiona mesmo muito. Sim. E a tua narrativa dele é muito forte na descrição detalhada. Pois é muito ruidoso também. Muito ruidoso. Sim. Eu não sei se alguma de vocês vai ler. Não. Eu leio só um pouco. Sim. Depois, a outra parte das ruas labirínticas, dos cheiros fortes, que quase nos arrancam o estômago. Embora nessa paleta aromática possam irromper ainda o aroma de flores de especiarias. Será calcorreada a pé. Ruas de pedra, de barro, de excrementos petrificados, de vômitos calcificados, de lixo, tudo confundido com a própria essência do cotidiano. Ruas tão estreitas que se torna impossível passarmos sem esbarrarmos contra uma vaca, uma motorizada ou outras pessoas. Mas também aí o milagre do espaço emerge, o tal centímetro que impede a colisão surge do nada. E esta era uma pergunta que eu tenho. Nos teus textos, tu procuras o detalhe ou o cenário mais alargado? Ou há um processo de condução do detalhe? O que é que tu... Isso depende. Eu, por acaso, não sou muito... A não ser que seja um detalhe muito, muito relevante. Porque é como eu estava a dizer, eu sou mais da síntese do que do detalhe e do pormenor. Mas há vezes em que o detalhe é mesmo necessário, não é? Sim. E na tua percepção das coisas, eu digo dos espaços e das pessoas, tendes mais a olhar ou outros sentidos também estão mais
fortes e mais apurados? Ou é o olhar sobre tudo? É o olhar sobre tudo, embora depois tenha... é depois a partir do olhar que vêm os outros sentidos. Sim. Há realmente uma história curiosa em relação a isso. Quando eu fui, aí há 2 anos, convidaram-me no leitorado de português da Galiza para ir lá fazer umas sessões e depois achei curioso que a colega tinha lido, nessa altura era o Floriram por engano as Rosas Bravas, e achei muito engraçado que a colega disse: olha lá, o teu livro tem muitas imagens, então e os cheiros? Macau não tem cheiros. E é curioso que eu apercebi-me que me faltavam os cheiros. Nessa altura eu estava a escrever as palavras nómadas. Mas esta falta dos cheiros tem uma explicação física. Eu desde muito cedo sempre sofri de rinites e sinusite. Portanto, o meu sentido de olfato sempre foi muito pouco apurado. Durante muitos anos da minha infância eu não conseguia sentir os cheiros. E depois, a partir de certa altura, quando recuperei, quando melhorei dessa situação, comecei então a sentir os cheiros e a ver a importância que os cheiros têm na nossa vida. Inclusive, trabalhei sobre isso também em alguns artigos, na questão dos cheiros, de como os cheiros depois refletem a memória. A memória, sobre tudo isso, sim. E refletem esse, no fundo, é possível fazer uma cartografia da memória através dos cheiros, não é? Nós sabemos. E o cheiro é aquilo que fica em nós, é a sensação que mais perdura e que mais arquiva essas memórias, não é? Portanto, toda a gente se lembra dos cheiros, sei lá, da comida da avó, da comida da mãe, não é? Aquelas coisas que são tão... da lareira, não é? Essas coisas que são tão... Então, eu comecei... É curioso que depois eu comecei a ver... Tudo partiu da parte visual, mas depois vieram as outras. Os outros sentidos sim, associados. Os outros sentidos, nomeadamente o cheiro. Sim, eu propunha que ouvíssemos alguns sim, textos sim. E depois, numa terceira parte, talvez possa haver alguma pergunta Sim, colocada, mas cheia de tempo. Se calhar, não sei, podemos começar talvez com os cabeleireiros, não é? Que já foram referidos pela Maria José Grosso. Olá, boa noite a todos. De facto, fiquei um bocadinho surpresa quando a minha amiga Dora me disse: olha, portanto, vais ler um texto. Por um lado, agradeço, porque de facto isto também é um problema de identidade. Aliás, a Dora foi minha colega durante os anos que esteve cá e só tenho boas ideias, principalmente das risadas dos nossos cafezinhos e também alguma identidade, porque um dos problemas que tenho, talvez por ser algarvia como ela, é porque me perco muito facilmente. Há um problema, eu tinha tanta vergonha que a certa altura dizia: tenho um problema de lateralidade. E depois as pessoas diziam: o que é isso? Eu disse: depois explico. Enfim, então... Acho que muitos de nós nos vamos identificar com este texto. Eu própria me identifico, porque, de facto, o meu cabelo também é muito ondulado. Eu tenho grande dificuldade em puxá-lo para ficar bastante liso. Então, o texto chama-se Pouca Sorte com Cabeleireiros. Barbeiros havia que me acariciavam demoradamente as faces. Outros apertavam-me a cabeça como um limão ou sacudiam-na como se fosse um cocktail shaker. Eu saía num desespero, a cabeça toda em bicos e escadinhas e quase tanto cabelo como antes do corte. Minha mulher moía-me a paciência, dizia ela que eu parecia um ouriço cacheiro. Portanto, este texto é do José Rodrigues Miguel, Léa e outras histórias. Manhã de luz em Montevideo. Um sol de inverno que brilha, mas não aquece. Recepção de tarde na Embaixada de Portugal, por isso arrisco uma ida a um cabeleireiro do bairro de Pocitos, onde moro.
Algo simples, cortar, lavar, secar, secar. Um salão vazio com bom aspecto, garanto, penso eu, atendimento rápido, o que mais preciso neste momento. A cabeleireira, simpática, solícita, lava-me o cabelo e depois remexe nervosamente por todo o lado. Abre e fecha gavetas, portas do armário. Até que pede desculpa, mas não tem tesoura. A colega levou-a. O melhor é eu ir para casa, manter o cabelo molhado e voltar daí a 2 horas, à altura em que a tão desejada tesoura aparecerá naquele salão. 5 anos depois, já em Portugal, em Évora, estou no salão de uma cabeleireira recomendada por uma amiga. Salão vazio, repito o erro de sonhar com um atendimento rápido e eficiente. A cabeleireira lava-me o cabelo, narrando a história familiar e as vidas de cada um dos parentes. De repente, no preciso momento em que a minha cabeça está envolvida numa suave nuvem de espuma, o telemóvel toca. Ela atende, fala durante alguns minutos e... Olhe, desculpe lá, mas o meu marido tem de ir a correr entregar o IRS. Espere só um bocadinho, que demora 5 minutos. Enrola-me uma toalha à volta do cabelo completamente cheio de espuma e desaparece como por artes mágicas. O que fazer ao ficar abandonada num salão de cabeleireiro vazio com uma toalha envolta num cabelo cheio de espuma? Pensamentos verdadeiramente espumosos ocorrem. Esperar, acabar de lavar o cabelo sozinha e sair. Esse dilema prolonga-se não por 5 minutos, mas por 1 hora e 10 minutos. Saudades daquela cabeleireira uruguaia a quem somente faltava uma tesoura. Nova experiência digna de registro, desta vez em Macau, 2012, um mês depois da minha chegada. Estreia num cabeleireiro chinês com boa reputação entre ocidentais. Neste caso, nem lavagem há. E o senhor, desta vez, era um homem. Passa imediatamente à ação. Ostenta uma tesoura nas mãos e não parece haver qualquer IRS a detê-lo. Esclareço que tenho o cabelo ondulado, com muitos caracóis, o que na China e outras terras do Oriente corresponde a uma cabeleira alienígena. A tesoura treme, as mãos dele tremem, o nervosismo típico de quem tosquia um animal estranho e lanzudo, ou quem sabe, uma extraterrestre. Aquele tremor não me parece de bom augúrio, mas nada a fazer. Já tentei explicar em inglês que só quero cortar as pontas, mas se pensarmos bem, onde termina a fronteira de uma ponta? Em última instância, na raiz, pois claro. Assim o entende ele, assim o faz. Minutos depois, vejo no espelho uma espécie de irreconhecível Calimero, mas sem a casca do ovo protetora na cabeça sequer. Apetece-me reclamar, como o desenho animado da minha infância, pero que justiça, de pouco me vale. Serei Calimero até que os meus caracóis alienígenas se dignem a crescer de novo. Enfim, o escritor José Rodrigues Miguel, em Leia e outras histórias, narra os seus hilariantes azares com os barbeiros num conto intitulado Pouca Sorte com Barbeiros. Mas ao reler o conto, concluo que ele até nem teve tanto azar assim. Todos tinham tesouras e nenhum precisou de ir entregar o IRS, nem entendeu como ponta algo prolongado até à raiz. A moral da história é que a pouca sorte com cabeleireiros é uma experiência verdadeiramente universal que ultrapassa os diversos continentes e barreiras culturais ou linguísticas, pois, de acordo com o efeito borboleta, baseado no modelo de Edward Lorenz, o simples bater de asas de uma borboleta pode desencadear um vendaval do outro lado do mundo, podemos considerar, adotando uma perspectiva distinta de análise dos factos, que a entrega de um IRS em Portugal pode causar tantos danos no serviço de uma cabeleireira
como a dificuldade de comunicação em Macau ou o sequestro das tesouras em Montevideo. Obrigada, Dora. Obrigada, muito obrigada. E o próximo, qual é? A seguir pode ser o marido imaginário, O marido imaginário é muito bom. que ainda lá está a dormir. Ainda está a dormir no hotel. Boa tarde. Eu vou de facto falar do marido imaginário da Dora. Quero, antes de mais, felicitar a Dora por mais este livro e quero agradecer. Muito obrigada, pelo eu é que convite. agradeço. Foi também uma surpresa para mim, é também uma alegria, sobretudo uma grande alegria, de estar aqui e de partilhar esta viagem da Dora e estes momentos e este prazer de nós nos voltarmos a encontrar e o carinho também de uma colega, porque fui colega da Dora e sou amiga, sobretudo. Portanto, hoje é como amiga que aqui estou e vou falar do marido imaginário. Quero só dizer que foi por sugestão dela que vou ler esta história, este texto. E ainda bem que foi a sugestão dela, porque depois eu só li, portanto ela enviou-me e deu uma sugestão e depois eu li de facto o livro. Teria sido difícil escolher, porque acho que são textos que nos levam para muitas viagens e para muitos mundos fora e dentro de nós. Muito obrigada. E portanto, mas vou então começar. O marido imaginário. No aeroporto de Kuala Lumpur, o meu olhar procura, em vão, um papel com o meu nome. Estou sozinha, na Malásia, um país maioritariamente muçulmano. Reservei o shuttle do hotel para simplificar a vida. Os outros passageiros vão escoando suavemente enquanto eu permaneço. Até que reparo num homem com uma folha A4 onde se lê Mr. Gogo. Após uma breve hesitação e sem ver mais nada que se pareça com o meu nome, aproximo-me dele para lhe dizer que tudo indica ser eu a pessoa que ele espera, mesmo não sendo Mr. nem Gogo. Nem um nem outro estão corretos e, no entanto, são a forma de me identificar. Seguindo este raciocínio, podemos questionar-nos. Com que linhas se desenha a nossa identidade aos olhos dos outros, para quem o nosso nome não passa de exóticas letras sem sentido? Talvez o nosso retrato não passe de uns rabiscos garatujados com a tinta do estereótipo de uma folha branca semi-amarrotada. É nesse esboço tosco de linhas irreconhecíveis que nos procuramos resgatar ao olhar de quem não nos conhece. E saberemos com que tinta pintamos o retrato desses outros distantes de nós, do nosso universo social e cultural? Depois, noutros países, o meu apelido foi mudando, desde Mr. Gaga, Mr. Goga, enfim, todas as variantes possíveis, mas uma única constante, sempre Mr. Que isso se uma mulher andar a viajar sozinha pela Ásia, enfim, ainda tem que se lhe diga, apesar de todos os caminhos trilhados rumos à emancipação, à igualdade de direitos, etc., etc. Como, aliás, refere Raquel Ochoa no seu livro de viagens Pés na Terra, quando uma mulher viaja sozinha, o mundo relembra-lhe a cada momento. Na verdade, em Kuala Lumpur, foram constantes as perguntas acerca do paradeiro do meu marido. Senti que pisava um território de veras interdito por ser mulher e me atrever a percorrer aquele espaço sozinha. A certa altura, comecei a dizer que o meu marido estava a dormir no quarto do hotel, por estar muito cansado. E o cansaço era de tal ordem que o meu homem imaginário dormiu durante 4 dias seguidos. Curiosamente, mais tarde, ao ler o referido livro de viagens de Raquel Ochoa, percebi que chegou a usar também uma estratégia semelhante. Terminado o fim de semana alargado, regresso a Macau. Surpresa na chegada ao aeroporto. Um agente da polícia judiciária aborda-me. De repente, um redemoinho de pensamentos a espejar-se dentro da minha cabeça. Terá alguém do hotel de Kuala Lumpur avisado sobre uma residente de Macau cujo marido dorme há 4 dias?
Pensarão que assassinei essa criatura apenas gerada no útero da minha imaginação? Terá aparecido, por macabra coincidência, algum cadáver num quarto onde estive, a encaixar no perfil que desenhei? Ter-se-á alguma hóspede queixado do desaparecimento de um marido? Por momentos, e fabulação e realidade fundem-se, galopam a par, para finalmente se alinharem num complicado nó seco difícil de desatar. Mas eis que o agente me pede o passaporte. Manda abrir a mala. Noto que é português e explico que sou professora na Universidade de Macau. Fui passar o fim de semana alargado a Kuala Lumpur. Imediatamente muda o registro do modo autoritário para o simpático. Diz que nem precisa de revistar a minha mala, que aquele é um mero procedimento convencional, já que o perfil de uma mula ou correio de droga corresponde ao de uma mulher a viajar sozinha com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos. Na altura, já entrada nos 42, fico feliz com a generosidade de ainda estar qualificada para correio de drogas. Além da satisfação em saber que o facto de ser professora na Universidade de Macau me poderá abrir as portas a um futuro alicerçado no obscuro reino do ilícito, sem levantar suspeitas. Mas, acima de tudo, tranquiliza-me saber que o marido imaginário continuará a dormir, encobrindo os meus receios do seu devido lugar nos lençóis da imaginação. Oh, tão bem. Obrigada. E agora, para terminar, temos as amendoeiras de Pequim, pela Esperança. Boa noite a todos. Sou Esperança e fui aluna da professora Dora durante o meu mestrado. E agora estou a fazer o meu doutoramento na UPM e, de facto, a professora Dora é uma das razões que faz-me querer continuar a estudar a literatura e fazer o doutoramento. Tão bem. Então, antes de mais, queria expressar um agradecimento sincero à professora Dora e à autora Dora por escrever as crónicas tão interessantes para palavras nómadas. Então, agora, vamos a Beguim. As amendoeiras de Beguim. Um véu de pétalas emergia dessa rede de nada, cobrindo uns campos, unindo-os, como se um sopro branco se tivesse erguido acima da terra para mostrar que estava viva. Lídia Jorge, o Vale da Paixão. De repente, sinto esse sopro, mais do que um sopro, um clito branco a rasgar os sons agastanhados e cinza de paisagem álida em que mergulho na grande muralha da China. É abril. Estou a mais de 11.000 quilómetros do meu Algarve natal, a 4 décadas do mundo genesiago da infância. Das amendoeiras que começam a florir em finais de janeiro, de lendas de princesa nórdica e do príncipe árabe que as plantou para dar à sua amada a ilusão de neve. Estou num outro mundo, num continente distante, numa cidade magnífica, intimidadora, com cerca de 22 milhões de habitantes, onde nos mercados na rua se podem comer espetadas dos mais variados insetos e outras realidades. Levito pelos meandros na cidade proibida, tentando desvendar as sílabas, os sons e os caracteres de uma língua hermética, de uma cultura outra, que fascina e intimida ao mesmo tempo. Vou tateando timidamente aquela riqueza de milênios que parece atrair e queimar, como acontece com a mariposa e a chamada. A luz que atrai, mas que pode destruir, caso a aproximação seja excessiva,
desacaudalada. Neste caso, é sobretudo, por vezes, a sensação de incapacidade de um toque mais profundo. A tal profundidade apenas possível após o cruzamento dos mundos exteriores e interiores, que vão do eu ao outro, no entendimento de autoridade, na linha de Immanuel Levinas, alicerçada numa aceitação mútua. As flores de amendoeiras que vejo aqui, junto a este clã de muralha ancestral, conferem um sentido, uma luz, à rede do nada. Espanto e emoção fundem-se como um fósforo rasgado no escuro. Neste reino estranho, quando os meus passos percorrem o solo, as pedras desta muralha são vistas em fotografias, quadros ou em documentários que nunca sequer sonhava ver vivamente. Surge a sensação de familiaridade, aquela ideia de semelhança que sempre nos aproxima dos outros, atenuando essa estranheza que pode ser, no seu limiar, tantas vezes uma porta aberta para a rejeição. Depois, numa pesquisa na internet, descubro que foi precisamente a Ásia o berço da amendoeira, talvez por volta de 4000 a.C. Mais tarde, cerca de 450 a.C., o seu cultivo ter-se-á disseminado da Grécia para as costas do Mediterrâneo. E ainda que, de acordo com Maria Margarida Oliveira e Pedro Barros, a amendoeira precisa de acumular entre 100 e 500 dólares de frio, números de horas com temperatura do ar entre 0 grau a 7,2 grau, dependendo da variedade, ou seja, do tipo a cultivar, para quebrar a dormência dos gomos. Por outras palavras, há uma metamorfose gelada por um aglomerar de horas de frio que podemos ler como metáfora. Afinal, quantas horas de frio pode arrecadar a alma humana para gelar também ela as suas metamorfoses? E passando abruptamente de hipotética metamorfoses de alma, que creio toquem os mais sensíveis em tempos de pandemia, para um plano mais pragmático. Pergunto-me, se não será o momento de começar a aprender a lição das amendoeiras também a um outro nível, em tempos de fortes mudanças climáticas, quando se sabe, sobretudo no Alentejo e Algarve, a água é um bem cada vez mais escasso. Que sentido terá insistir em culturas de regadio intensivo, como é o caso dos abagadeiros e plantações afins? Por que não ouvir a lição antiga de vegetação autóctone, resiliente, suscetível de converter as adversidades do solo e do clima na sua força? Por outras palavras, talvez seja tempo de colher de forma inteira a lição da vida de renascer erguida acima da terra, alheia às fronteiras geográficas, tambéis ou culturais. Foi muito bom ouvir estes textos e assim terem uma percepção melhor também daquilo que será o conjunto do livro. O tempo está a correr. Podemos, talvez, agora responder a uma pergunta ou duas e depois encerramos. Tá comentários, bem? Perguntas? Sim? Sim, Nuno. Isso. É uma delícia tem que ser. É uma delícia este livrinho, né, de crónicas. Obrigada, claro, muito eu obrigada. Gostei do marido. Mas a minha questão era interessante, e depois de ler algumas entrevistas suas, qual será a importância deste livrinho para si, para o seu futuro? Porque a segunda passagem por Macau, aqui, lançou a âncora cá.
que lhe permitiu depois levantar ferro e viajar, não é? Sim, Foi, sim. foi muito importante. Sim, sim, Em é verdade. Montevideo encontrou a sua, vá lá, profissão, não é? Sim. Professora de Sim. literatura, Sim. não é? Agora, será que este livro e o prémio importante, que é muito importante, poderá agora transformar estas palavras nómadas numa sedentária escritora que pode viajar através da sua escrita? Obrigado. Muito obrigada pela questão e pelos comentários e pela leitura do livro. Bem, realmente o futuro é difícil de prever, não é? Eu espero, sobretudo, que o livro e que o prémio possam abrir algumas portas, não é? Sobretudo, o meu caminho na literatura tem sido duro, não é? Tem sido complicado. Vivemos numa altura em que há poucos leitores, não é? Cada vez há menos leitores. Por outro lado, há imensa gente a escrever e a querer publicar. Portanto, vivemos numa altura em que toda a gente acha que é escritor e toda a gente escreve e quer publicar. Acho que às vezes há um bocadinho a diferença entre... Não há aquela distinção entre aquilo que se escreve às vezes para desabafar, porque há vários níveis de escrita, não é? A escrita também é uma boa terapia, também é uma forma... Só que nem tudo tem que ser público, não é? Nem tudo tem que ser publicado, não é? Eu tenho muita coisa que eu jamais publicarei. E acho que às vezes falta um pouco esse filtro, não é? Então o que acontece é que as editoras são assoberbadas, portanto, recebem tantos e-mails com tanta coisa que nem respondem, portanto, nem veem, não é? Eu tenho visto muitas coisas que envio... Este livro, por exemplo, foi enviado para imensas editoras. Completamente ignorado. Portanto, simplesmente não abriram o ficheiro, não leram o e-mail, simplesmente apagaram, não é? Tive, felizmente, a oportunidade de publicar pelas edições Humos, tanto este como o anterior. Já tinha publicado também um livro académico que é uma cartografia do olhar. Mas, claro, as edições Humos é uma editora pequena, não é? Portanto, faz esta coleção. Esta coleção é muito boa, tem livros muito bons, já tem à volta de 200 livros publicados de vários géneros, com autores muito bons, mas tem um problema de divulgação, portanto é muito pouco divulgada. São livros de bolso, livros muito baratos, portanto a um preço que já não existe, não é? Mas tem esse problema de divulgação, porque depois temos o facto de o mercado ser controlado pelas grandes editoras. Portanto, temos o grupo da Leia, o grupo da Porto Editora, e depois quem não está encaixado nesses grandes grupos tem dificuldades em divulgar e em fazer os livros chegarem às livrarias, não é? Portanto, praticamente as encomendas têm que ser feitas online, felizmente há as plataformas, não é, digitais. Então, sobretudo, o que eu espero é que me dê oportunidade de publicar aquilo que já tenho escrito e de continuar a escrever, porque foi uma surpresa maravilhosa este prémio, ainda mais emocionante para mim por ter o nome da Maria Undina Braga, que é realmente uma escritora de grande importância para mim. E pronto, é isso. É isso que eu sinceramente espero, é que me abra mais algumas portas. E muito obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta, algum comentário? Claro que sim. Esta foi a pior parte do discurso, na minha opinião. Porquê? Porque eu vejo a literatura implícita no seu olhar, na sua risada fácil, no seu rosto largo e nessa vontade de partilhar. E quando me diz que o percurso foi difícil, eu pergunto-lhe: mas um escritor não é escritora, ou classificar-se-ia como escritora? A Clarice Lispector dizia que não era escritora, porque ela não escrevia todos os dias. Escritor é aquele que escreve todos os dias. Pode ser, eventualmente. Sim, isso aí há vários mas conceitos. não, mas é professora. Sim, certo? Sou professora, mas neste momento também me considero escritora. Pronto, mas é professora na sua essência, embora também escreva paralelamente. Sim. O que eu pergunto é, um escritor, obviamente que todos nós procuramos o reconhecimento do mérito que sentimos ter, ou que achamos ter, e queremos que isso seja avaliado. E obviamente que esta atribuição deste prémio a veio valorizar. Mas um escritor, não lhe vamos chamar escritor, alguém que escreve
não está a fazer aquilo que lhe impõe a sua alma, não é um ato de alma, não é um ato de gratidão para com a vida, não é um ato, não é um ato que pode ficar só nisso, não tem necessariamente que ser conhecido, que ser... Há vários níveis. Há um nível em que, como eu disse, há vários níveis de escrita. E há a escrita que nós podemos fazer simplesmente para ficar na gaveta, não é? E há outra que nós fazemos e queremos forçosamente partilhar com os outros. Portanto, eu tenho esses dois níveis, não é? Portanto, não me chega, neste momento, não me chega a escrever para colocar na gaveta, não é? Portanto, e continuo, claro, a escrever coisas que são só para a gaveta. Mas há coisas que eu realmente escrevo e quero partilhar com os outros, não é? Portanto, escrevo com o objetivo de ser lida. Há coisas que eu escrevo com o objetivo de ser lida. Muito bem. É isso. Sim. É isso. Obrigada. Obrigada pela questão. Se calhar. Sim, claro. Sim. Olá, professora. É assim, a minha pergunta está relacionada ao género crônica desse livro. Como eu já disse, o meu amor pela literatura portuguesa começou pelo género Pelas crónicas. crônica, não é? Eu comecei a ler o meu primeiro livro de literatura portuguesa com as crónicas de António Lopo Antunes e depois tenho trabalhado nesta área. E agora fico muito feliz por poder ler as crónicas da professora. Muito obrigada. E há sempre pessoas que dizem que a crónica é uma leitura leve, é uma escrita fácil, né? E até há quem que diz que a crónica nem é classificada como um género literário. Sim, É um género que oscila sempre entre o contos, jornalismo e a literatura. sim. Sim. Então, eu queria saber, na sua opinião, quais são as características deste género crônica e como é que trata a relação entre a professora e a narradora nestas crónicas. Ou, se me permite, eu queria perguntar diretamente qual é a percentagem da ficção nestas crónicas. Ui! Não sei. Qual é a percentagem de ficção? Bem, isso enfim, se calhar não é muito. Ui, desgraça. Afinal, é tudo verdadeiro. Se calhar não é muito, é difícil. Isto é assim, a literatura é algo que é difícil medir em percentagens, não é? É muito difícil medir em percentagens, não é? Portanto, há um bocadinho de cada, mas se calhar não há muita ficção. Não é uma percentagem muito elevada, não, é verdade. Quanto à questão da crónica como género, sim, é verdade, a crónica é considerada, havia alguém que dizia que a crónica era o soneto dos jornalistas, não é? Mas depois temos dois tipos de crónica, não é? Temos a crónica jornalística e temos a crónica literária, não é? Onde se encaixam, por exemplo, as crónicas do António Lobo Antunes, não é? Que são um pouco diferentes, não é? Das crónicas jornalísticas. Entretanto, desculpe que eu acho que me perdi. Quais são as características da crónica, as características na sua da crónica. opinião? A crónica é algo que parte sempre do cotidiano. Na minha opinião, essa é a principal característica da crónica. É partir de um detalhe, de um acontecimento do cotidiano. Texto breve. É um texto breve, normalmente, e parte dessa reflexão sobre um cotidiano, sobre um tema atual, não é? Da atualidade, não é? Creio que são essas as características principais da crónica. Então posso entender que a relação entre a escritora e a narradora é muito estreita, não é?
Sim, é uma narração. Sim, sim, sim. Há É estreita, Sim. sim. Então, Sim. oh Nuno, Se não houver rapidamente, para podermos Queria- encerrar queria- a horas. Queria só ler aqui este bocadinho, que é quando tenta desatar o nó para a vida. Sim. Esta passagem é muito bonita. Descobrimos que a cartografia do nosso mundo é desenhada pelo mapa dos afetos que não cabem nessa bolha chamada Macau, habitada durante uma década. Sim. O que é que este Macau representou para si? Isto é muito interessante. E terminado com esta pergunta, estas crónicas também é muito autobiográfica. Sim. Falou nisso um Sim. pouco, gostaria que me desenvolvesse portanto, essa Sim, ideia. sim, Muito aliás, nessa crónica, por isso que eu dizia aqui à Viviana, que a porcentagem de ficção realmente não é assim tanta, não é? E, aliás, no final eu questiono, nesse último texto, se serão crónicas ou serão fragmentos de uma autobiografia. É verdade, são muito autobiográficas. Farrapos de vida. Sim, não é? Farrapos de vida que são ali, no fundo, tentados... tentei se calhar remendar ou cozer, não é? Agora, o que é que significa isso? Pronto, foi um texto, esse texto foi o texto do regresso, não é? O texto da conclusão, portanto, o meu texto de saída de Macau, não é? E foi realmente muito a questão dos afetos, claro. Em Macau tenho bons amigos, não é? De quem eu gosto muito, mas depois houve também a questão da família, que estava do outro lado, de alguns problemas e questões familiares que exigiam a minha presença e a minha atenção, não é? E foi toda essa conjuntura que ditou a minha saída de Macau. Portanto, resumindo, é isso. Vamos então encerrar esta sessão. A Dora fica durante mais um dia ou dois e depois regressa, Sim. mas os livros e ler é sempre uma forma de estar muito perto de ti. Não é? Se alguém quiser, muito obrigada. Podem encomendar online também. Não sei se vão aparecer na Livraria Portuguesa. Eu tinha falado... já está na Livraria Portuguesa. Pronto. Então estão disponíveis na Livraria Portuguesa se estiverem interessados. Eu não sei. Este também está? Não sei, Pois. Pronto. Muito obrigada. Sim, mas de qualquer maneira, se não estiver, também podem encomendar, não é? E eles, sim, mandarão vir. Muito obrigada a todos pela vossa presença, pela vossa atenção. Muito obrigada. Obrigada.